Tá aí, ó, não precisou esperar nem o fim de semana. Os advogados de Gedel Vieira Lima, com base no favor que o STF fez ao ex-presidente Lula, já entraram com a ação dizendo: solta o Gedel. Claro, porque se julgaram o habeas corpus do Lula, que nem foi preso ainda, que justiça é essa que não julga o habeas corpus de Gedel, que está preso desde setembro? Ah, mas o Gedel, 51 milhões, sim, e o Lula, condenado em primeira e em segunda instância. É um condenado que não vai cumprir pena, se depender do STF, pelo visto. Agora tem uma coisa: solta o Gedel, solta o Fernando Beiramar, solta o Marcola, solta todo mundo. Que injustiça é essa? Por que vão só eles ficar presos? Não é verdade? É assim que tem que ser. Aliás, já começou. Olha só essa notícia. Traficante braço direito de Beiramar é transferido para o semiaberto em Minas Gerais. Que beleza! Aí sim, agora estamos começando a fazer justiça. É o senhor muito respeitável Rony Peixoto, de 47 anos. E o que Rony Peixoto fez, que estava preso, o bichinho? Ele estava condenado por homicídio, tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Libera o homem. Vai para o semiaberto. O que é o semiaberto? É aquele regime em que ele só tem que dormir na cadeia. De dia, ele pode sair para trabalhar, inclusive diminuindo a pena. Ah, mas será que ele não era merecedor? Claro que era merecedor. Afinal de contas, é uma pessoa importante, um dos líderes do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Só tinha um probleminha com a ficha dele. É que em 2011 ele tinha justamente aproveitado o regime semiaberto para fugir. Fugiu, passou um ano fugido, foi pego de novo em 2012. E agora, em 2018, desde o dia 1º de março, isso só foi revelado no sábado, mas desde o dia 1º de março, ele já está de novo merecendo as regalias do regime semiaberto. O juiz que deu a ele o regime semiaberto, veja que não foi nem preciso passar pelo STF, a Lei de Execuções Penais já garante isso para os nossos bandidos. Então o juiz disse: não, mas porque você fugiu em 2011, eu não vou deixar você trabalhar fora não. Mas aí veio uma outra juíza e garantiu o direito do nosso Rony Peixoto de trabalhar e diminuir sua pena e de progredir para o regime semiaberto. Aí você tem nesse mesmo país, nesse mesmo final de semana, criminosos que atacam a própria sede da Secretaria de Justiça no Ceará, enchendo de balas a secretaria, apesar de que a polícia estava avisada e reagiu e até matou 3 deles. Nesse mesmo fim de semana você tem um tiroteio na Rocinha, a polícia chega, mata 8, as famílias dizem que não eram bandidos, a polícia diz que foi atacada, mas o que eu me refiro aí não é querendo culpar nem inocentar ninguém, é o clima de guerra civil. Nesse mesmo fim de semana, uma turma que está indo para um baile funk resolve pegar o BRT lá no Rio de Janeiro e dizer para ele que ele tem que parar em outros lugares que não estavam previstos e depreda tudo. E nesse mesmo fim de semana, o general Mourão, aquele que daqui a pouco tem mais fãs do que Bolsonaro, diz que o STF foi de uma covardia moral ao dar salvo-conduto ao Lula para não cumprir sua pena até o dia 4 de abril, quando eles decidem se o habeas corpus de Lula vai valer ou não vai valer. Então o que você está fazendo nesse país? Você está dizendo para bandido: tá liberado, tá tudo liberado. Você não precisa se preocupar com a justiça garante a sua liberdade. A justiça no Brasil está garantindo a liberdade dos bandidos, dos criminosos, dos condenados. É para isso que está servindo a justiça, é para isso que está servindo o STF. E essas pessoas, supostas defensores da democracia, mas que só fazem usar a democracia em benefício próprio e com isso, na verdade, elas estão atacando a democracia, essas pessoas estão jogando o país no colo de uma intervenção militar. As pessoas estão apavoradas nas ruas, as pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas se sentem coagidas pelos bandidos nesse país. E as pessoas se sentem cada vez mais injustiçadas e indignadas de ver que praticamente nada acontece, que muito poucos dos criminosos, os grandes, os do colarinho branco, são punidos. Quando houve o golpe militar em 64, havia o fantasma do comunismo. As pessoas tinham medo de uma coisa subjetiva chamada comunismo, mas havia de fato um confronto, um conflito ideológico que dividia o mundo inteiro e o Brasil era parte disso.
Mas veja bem, se tratava de algo subjetivo. Agora as pessoas estão se sentindo ameaçadas na sua vida, na sua integridade, e não há nada mais forte do que o instinto de sobrevivência do ser humano. Daqui a pouco as pessoas vão estar nas ruas pedindo a intervenção das Forças Armadas no Brasil inteiro. Não é para combater o comunismo, o esquerdismo, o PT, o Lula, a Dilma, não. É para se sentirem seguros, para tentarem garantir a sua sobrevivência. A irresponsabilidade, a incapacidade do nosso judiciário está levando a população ao desespero e a um estado de desgosto profundo e a não acreditar mais em nada e a pensar que a única solução é uma intervenção militar. Não é solução, mas as pessoas vão querer essa solução cada dia mais, porque de fato o judiciário não dá a resposta que a sociedade precisa, que a sociedade espera. Fica naquela lenga-lenga, naquela verdadeira palhaçada daquele julgamento no STF, aquele linguajar empoladíssimo, propositalmente feito daquela forma para que ninguém entenda mesmo, para que pareça que eles são grandes sábios, mas na verdade as pessoas simplesmente percebem que estão sendo enroladas e enganadas, porque elas querem simplesmente uma resposta, uma decisão que o STF não dá. A situação chegou ao ridículo do general Mourão estar fazendo discurso social. Veja o que ele disse ao jornal Estado de São Paulo. O judiciário tem que exercer sua responsabilidade ou vão fazer justiça com as próprias mãos. Os presídios estão cheios de presos pobres e os de colarinho branco soltos, com o judiciário sentado em cima dos processos. É verdade, verdade verdadeira, é exatamente isso que ocorre no país inteiro. E o pior, muitos criminosos que não são apenas os presos pobres citados pelo general, estão dentro dos presídios e de lá estão fazendo escritório. E aí esse preso pobre, o coitado ali, o que foi preso por uma coisa pequenininha, ele entra, não é bandido, perigoso de forma alguma, mas aí imediatamente ele é obrigado a aderir a uma gangue dessas, obrigado a aderir a uma facção dessas. E aí se torna, de fato, um assassino perigoso, porque se ele não matar, ele morre. E é a esse ponto que o judiciário, o próprio judiciário, está nos levando. E aí, novamente, eu sou obrigado a citar o general Mourão, com quem, devo deixar claro, eu não simpatizo, mas vejo que a população vai cada dia mais simpatizar com ele. E ele declarou ao jornal: "Fica o alerta de soldado, cuidado com a cólera das legiões." Os nossos governantes estão, de fato, levando a isso, provocando a cólera das legiões.